E aí, olha que outra coisa interessante que a gente pode chamar de geopolítica da pandemia, no sentido pequeno da vida de cada um. Todo mundo ficou em casa, né? A maioria das pessoas que podiam ficaram presas em casa e tal. Exatamente. E aí você descobriu que na sua casa não tinha espaço para você trabalhar e ter entretenimento. Aumentou o preço das casas e diminuiu do apartamento? Isso, por exemplo. Outras coisas que aconteceram. Você começou a ter um estresse dentro de casa, de brigas, de espaço, de saturação. Então, aquilo ali, você não aguentar ficar dentro do seu quarto. Você podia até viver, né? Um jovem tá lá, fica dentro do quarto dele. Mas agora que ele tá na pandemia preso, ele não quer ficar mais só 24 horas dentro do quarto dele, porque a vida dele se resume a só estar na casa. Então, tem um monte de elementos que são modificados com isso. E, assim, qualquer coisa que você olhar, você fala assim, tá, você mora aqui, essa casa tá no bairro tal. Esse bairro é uma geopolítica dele. Quem é seu vizinho? Tá perto ou não do rio? Tem ponte? Não tem. Tem trânsito? Não tem. Tem acesso? Não tem. Tem um valor. E o valor vai mudando de acordo com as transformações do entorno. Um restaurante. Você vai abrir um restaurante aonde? No lugar onde passa mais gente. Com certeza. Então, percebe? Até os valores mudam, né? Tudo. Os pontos, quais são os pontos melhores. Tem passagem de ônibus, se dá pra você colocar uma placa. Claro que tudo tá mudando por causa desse aparelhinho aí que as pessoas começam a buscar as coisas por internet, entregar em casa. Isso. Mas a gente podia começar falando sobre a geopolítica da pandemia. Vamos. O que aconteceu? Primeiro vamos para as coisas grandes e depois para as coisas pequenas. O que você sentiu assim? Olha, assim, primeiro que é uma doença. E doença tem tudo a ver com geopolítica. Porque, assim... Movimento de pessoas, movimento de... o movimento de pessoas que transmitem a doença. Da onde veio a doença? Do contato de animais com seres humanos. Quais animais? Não são qualquer animal. É um animal que está num lugar específico, com uma cultura que faz uma coisa específica, que acessa, compra, convive, come aquele animal num lugar de contato de muita gente. Exatamente. E tudo isso é particular, é peculiar de uma geopolítica. Do mesmo jeito que a malária... Não teria essa doença se o morcego ficasse lá e o ser humano no lugar dele, isso, né? Do mesmo jeito que malária, febre amarela e dengue são doenças de clima tropical. Então, tudo relacionado com doença tem a ver também com a geografia e com localização e tal. Aí tem a disseminação da doença, né? Que é um fator geográfico. É um fator geopolítico de transporte, de economia, de circulação de pessoas. Um lugar populoso, de um lugar isolado ou um lugar... A China, entendeu? Você tá na China, milhões de pessoas viajando. É um polo da economia mundial. Aí é isso. Aí você tem outra discussão, um outro elemento da geopolítica da pandemia, que é quem vai ser mais impactado, quem vai ser menos. Ilhas... tem possibilidades de se proteger melhor. Nova Zelândia, Austrália, né? Se isolaram mais. O Reino Unido nem tanto, porque está muito perto já da Europa. A distância é muito pequena. Japão também se saiu melhor. Que culturas conseguiram lidar melhor com a realidade necessária da pandemia? Quem estava mais preparado para isso também, de parque industrial e tudo mais? Isso, aí tem outros problemas estratégicos de níveis muito elevados e muito interessantes, que é a cadeia produtiva, a cadeia global produtiva. A galera descobriu que estava todo mundo muito, muito dependente da China, né? Máscara era tão barato na China, mas tão barato, que ficava muito complicado da galera fabricar e de repente descobriram que a gente tem que fabricar também, porque a China não dá conta numa pandemia de fabricar para todo mundo. E olha que interessante, Vilela. Máscara não era um item estratégico, não é um item importante. Do mesmo jeito que o petróleo não foi sempre importante. Exatamente. E não será sempre importante. Aí vem outros bens, outros metais podem ser mais importantes e vão substituir. Então... grafeno, né? De repente descobrem o uso para... lítio. Foi o silício. Isso, silício. Então, aí você pega assim... Olha que curioso. Um fenômeno natural... Uma doença, vai lá e transforma a utilidade estratégica dos bens produzidos por nós humanos. Caramba! E aí vírus, né? Isso. E aí quem que tem uma vantagem estratégica? Aquele que por um acaso produzia aquilo que não tinha importância nenhuma estratégica. Por que eu tô falando de coisas estratégicas? Porque os países europeus, eles não querem depender da comida de um outro país. A gente chama isso de segurança alimentar.
Por quê? Se tiver uma crise, um problema, uma guerra. pô, o Brasil vai lá, fecha a torneira, morre de fome. Então você tem que ser autossuficiente nesse quesito. Ninguém nunca pensou que tinha que ser autossuficiente em respirador. Exatamente. Ou máscara. Você percebe quanto é dinâmico isso? E qualquer fiozinho que você me levantar e puxar, ele começa a ter impactos no mundo inteiro, no tabuleiro todo. E me parece que não foi previsível, né? Porque todo mundo foi pego de surpresa. Apesar de todo mundo imaginar que uma pandemia poderia acontecer e pode vir outras, Exato. A gente não estava preparado. E é engraçado porque tem tanto cientista, tanta gente fazendo futurologia, tentando prever as coisas, e a gente não estava preparada para uma coisa desse tamanho. Cara. Então, a gente... são 1 milhão de problemas. E você tem que elencar. Porque os recursos são escassos. E você vai dizer assim, tá bom, o problema agora é o terrorismo internacional, o problema é uma crise econômica, o problema é a falta de alimento, o problema é o meio ambiente, o problema é uma doença. Até se discute e fala qual era. Só que você não sabia qual direcionamento de recurso, de trabalho, ênfase você ia dar. Então a gente foi lá e deu a ênfase, não deu a ênfase para aquilo. Tinha pessoas alertando sobre isso. O Bill Gates, que está preocupado com a saúde no mundo. Ele estava falando. Ele está falando, tá? Tem um TED dele, acho, inclusive, dele falando: olha, nós vamos ter uma grande pandemia, a gente precisa se preocupar com isso. Caramba. Mas, tá bom, temos que se preocupar com isso, com o terrorismo, com a mudança climática, com aquilo, com segurança, com falta de comida, com a economia global. Qual que vai primeiro? Exatamente. E por isso que quando você traz essa lente da geopolítica, você começa a olhar a vida diferente, o mundo diferente. Te abre a sua cabeça. Você começa a perceber coisas que você não achava que eram relevantes. Porque você fala, não, isso é muito básico. Não, você não vai dizer que o clima tem alguma coisa a ver com o Brasil. Ah, você não quer dizer que a Serra do Mar tem alguma coisa a ver com o resultado econômico do Brasil. Claro que tem.